Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler do verso 20 em diante. E vamos pensar sobre a resposta para a culpa humana, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais são sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus, eu estou lendo o capítulo errado, irmãos, está vendo? Deixa eu voltar. Capítulo 7. Eu ainda, irmãos, não acostumei com o fuso horário da Bahia para cá. Vamos lá, vamos começar. Capítulo 7, versículo 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque por aquele que ele disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu estou lendo Hebreus e passei já para o capítulo 9 e vou adiante, permitindo Deus até o final. Existe, irmãos, na história humana, uma inquestionável necessidade em relação à culpa. É uma sensação de dívida que habita o coração dos seres humanos. Todos nós, aqueles que aqui não estão, aqueles que vivem aí no cotidiano, no dia a dia, todo ser humano carrega dentro de si uma sensação de que algo está faltando. Uma sensação de que é preciso pagar, de que é preciso restituir alguma coisa a alguém. Essa necessidade, a gente não sabe exatamente de onde ela vem num primeiro momento, mas estudando a Bíblia, nós entendemos que isso tem a ver com a nossa condição pecaminosa. Quando eu digo nós, eu me refiro a todos os seres humanos. Quando Adão, com a sua esposa Eva, não creram na palavra de Deus, creram na palavra da serpente, assim, porque não creram, desobedeceram a Deus no jardim. Deus veio ao primeiro homem e à primeira mulher. E, irmãos, ali se estabeleceu um diálogo. E um diálogo que previa, inclusive, não só o depoimento, o testemunho do homem e da mulher com as suas escusas, com as suas desculpas, mas também a palavra de Deus para com eles. Então, Deus deixou clara as consequências do pecado, aquilo
que o pecado trouxe ao ser humano. E é aí onde vem a sensação de dívida, a sensação de débito, a sensação de que precisamos restituir. Porque a falta do ser humano é para com Deus. Acima de tudo, é para com Deus. E nesse diálogo com Deus, de repente, o Senhor faz uma coisa impensada. Primeiro, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, Deus promete o Redentor. Deus promete aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele que viria como fruto da semente de mulher. Note que não é mulher e homem, porque o Espírito Santo é que fez com que Maria concebesse. Ele, semente de mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses de que na cruz o Senhor Jesus derrotou, triunfou sobre principados, sobre potestades, e os nossos pecados ele lançou na cruz. O escrito de dívida foi rasgado pelo Senhor Jesus através daquele sacrifício e do sangue vertido na cruz do Calvário. É por isso que agora nós, literalmente nós, que conhecemos a Cristo, não temos essa sensação de culpa, essa sensação de débito, essa sensação de que estamos em dívida para com Deus, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, e justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, às vezes, somos tentados a pensar que aquele sacrifício não foi suficiente, porque não poucas vezes eu encontro crentes que trabalham ainda na perspectiva da justiça própria, de que eles precisam ser absolutamente perfeitos para poderem alcançar a sua salvação, para poderem ter crédito com Deus, e isso não existe. Pensando no mundo lá fora, as pessoas fazem, irmãos, sacrifícios, as pessoas imolam animais, gente que dá tudo o que tem. Por quê? Porque eles acham que com essas ações, eles haverão de pagar essa dívida, haverão de se livrar desse peso nos seus ombros e em seus corações chamado de culpa. No passado, imolavam bois, imolavam cordeiros, até animais pequenos como pombos eram mortos, com essa esperança de que a dívida fosse paga. Em culturas pagãs, irmãos, crianças eram sacrificadas, virgens eram sacrificadas em prol do povo. Uma forma de apaziguar a ira dos deuses. Até mesmo algumas sociedades, pessoas que eram tidas como um padrão de beleza altíssimo, eram mortas, porque era uma expressão de perfeição, uma oferta perfeita para aplacar a ira dos deuses. E, irmãos, nada disso, nós sabemos, é eficaz para pagar o peso pela culpa humana. O texto diz que sem derramamento, nós lemos aqui, 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. E por isso Jesus veio. Por isso o sangue de Cristo foi derramado. Para que pelo sacrifício de Jesus, nós pudéssemos ter perdão de pecados e o apaziguamento da nossa relação com Deus. É interessante que na cruz, Jesus foi feito moeda de pagamento pelo seu sangue, e ele também foi o sacerdote. Ele foi sacrifício e sacerdote. E sobre isso o autor aos Hebreus fala no capítulo 7, a partir do versículo 20, de que o peso da culpa humana só é tirado por causa do sacrifício e do sacerdócio de Jesus Cristo. E eu quero hoje falar de um aspecto apenas. Por que o sacerdócio de Cristo é eficaz para pagar o preço
pela nossa dívida de culpa. E na quarta que vem eu vou falar outra razão, e permitindo Deus, na seguinte, falarei uma outra razão. A primeira razão é por causa das qualidades de Jesus. Por causa das qualidades do sacerdócio de Jesus. Veja que o verso 26 e 27 nos dizem: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ter o sacrifício sacerdote nos habilita e nos livra da culpa e da dívida diante de Deus, porque tanto o sacrifício quanto o sacerdote são perfeitos, irmãos. São perfeitos. Diferente de mim, diferente de você, diferente de nós, seres humanos, o Senhor Jesus Cristo é perfeito. E o capítulo 4, verso 15 de Hebreus, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes um que em tudo foi tentado, mas sem pecado, perfeito. Sacrifício perfeito, sacerdote perfeito. Nós somos fracos, mas Jesus é poderoso. Nós somos imperfeitos, mas Jesus é perfeito e sem pecado algum. Por isso que a nossa atenção tem que ser redobrada e voltada para Cristo. Não tire os olhos de Jesus. Não perca comunhão com Jesus. Não tire a atenção da pessoa de Jesus. Volte-se para Jesus. É lamentável, irmãos, que muitos seres humanos têm a mania de buscar mediadores. Mediadores humanos, que possam interceder entre ele e Deus. Mas, irmãos, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem. Homem perfeito, varão de dores, é verdade, mas em quem não havia dolo e nem pecado. Há pessoas que se curvam diante de animais, diante de postes ídolos, de pau, de pedra, de gesso. Há pessoas que se curvam diante de ratos, na Índia, por exemplo, que são tidos como divindades. Irmãos, existem aqueles, inclusive no meio evangélico, que se curvam diante de pessoas. Ou você nunca viu a cena de um tal pregador que se diz milagreiro e as pessoas fazem de tudo para passar uma toalha e pegar o suor dele? O homem viu isso e começou a vender os lenços dele. As pessoas o veem como um meio de graça, como um mediador de livramento, de cura, de prosperidade. E não só ele, tantos outros que se apresentam como esses caminhos, esses acessos rápidos e eficazes a Deus. Mas o que Deus afirma é que só por Jesus nós podemos ser salvos. Só por Jesus nós podemos ser perdoados, salvos, livres da culpa, e só por Jesus nós podemos ser ouvidos. Por isso que nós terminamos sempre uma oração dizendo em nome de Jesus, amém. Nós não pedimos pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele é perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote perfeito que intercede por nós. Por isso, irmãos, nenhum de nós tem direito de viver escravizado por culpa. Eu já ouvi gente dizendo assim: você precisa se perdoar. Deus já lhe perdoou, agora você precisa se perdoar. Me diz, onde é que está na Bíblia esse conceito de que eu tenho que me perdoar? Onde na Bíblia? Que versículo? Que citação? Que ensinamento na Bíblia diz que eu tenho que me perdoar? Não, a palavra de Deus em profusão traz textos que dizem que Deus me
perdoou, e eu tenho de crer nisso. Deus me perdoou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Deus já me perdoou. Eu tenho que olhar para a Bíblia e ler: dos vossos pecados não me lembrarei mais. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É isso. Agora, não quer dizer que eu vou permanecer no pecado para que a graça de Deus sobre mim seja abundante. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, versículo 1. Ele diz: de modo nenhum, vocês não podem permanecer no pecado esperando que a graça de Deus seja abundante sobre a vida de vocês. Mas é importante, irmãos, que nós saibamos que pedimos perdão a Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, Deus já nos perdoou e nós podemos andar de cabeça erguida, de corações leves, de um cântico de júbilo nos lábios, para dizer para todo mundo que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus nos livrou de todo o pecado e por Cristo Jesus nós somos declarados justos. A Bíblia fala em Zacarias 3, do sumo sacerdote chamado Josué. Ele tinha uma mitra sacerdotal suja, ele tinha umas vestes sacerdotais sujas, e ele era o representativo do povo nos dias de Zacarias. A mitra suja representa, irmãos, que a capacidade sacerdotal para interceder pelo povo, ela estava prejudicada pelos pecados do sacerdote e do povo. Os atos de injustiça, simbolizados pelas vestes sujas, inviabilizavam essa comunhão irrestrita com Deus. É uma visão que Zacarias tem. Deus, o juiz. Do lado esquerdo, Satanás, acusando o sumo sacerdote. Do lado direito, o anjo do Senhor. E esse é Jesus Cristo, o nosso advogado diante de Deus. E a ordem que Josué recebe é que aquelas vestes sujas precisavam ser tiradas, precisavam ser substituídas por vestes limpas. Aquela mitra suja precisava ser tirada e substituída por mitra limpa. E isso aconteceu no texto, capítulo 3, de 1 a 10. Tirem a mitra suja dele, tirem as vestes sujas, ponham uma mitra limpa, ponham uma veste limpa, porque é assim que Jesus faz conosco. Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos perdoa, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos andar de consciência pesada, nos arrependemos, abandonamos o pecado, buscamos a Deus em oração. O Senhor Jesus intercede por nós diante de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Ele intercede, Ele é o nosso advogado perante o Pai. Então, irmãos, nós podemos nos livrar da culpa e dizer: não há condenação, eu não tenho por que ficar sem dormir por causa disso, eu confessei o meu pecado, eu abandonei o meu pecado e Cristo intercede por mim. Pelo sangue de Jesus Cristo eu fui declarado justo. Louvado seja Deus. Por causa, portanto, da superioridade ou das qualidades desse sumo sacerdote Jesus, nós estamos livres da culpa e podemos andar e viver nesse mundo felizes. Você olhe para Deus e veja o perdão do Senhor, se aproprie do perdão do Senhor, se alegre no perdão do Senhor e vá viver a sua vida em nome de Jesus, cheio de alegria e vitorioso, porque você tem um sumo sacerdote que intercede por você diante de Deus. Aquele que pelo seu sangue nos purificou de todo pecado. Amém, meus irmãos? E que seja assim para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?